Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu estou trazendo a continuação da história completa do Honkai Impact, Traumas do Passado e Era Atual, no canal do Angel Dark. Dessa vez trazendo aí a parte 2. No caso eu trouxe a parte um aí, nossa, ficou simplesmente incrível. Ó, a Bianca é outro patamar. Mano, com certeza a Valkyria mais poderosa, pelo menos aqui mostrou atualmente, né? O poder dela tá em outro patamar, mano. E agora vamos ver o quão poderosa a mais ela vai ficar, né? Que ela adquiriu um novo poder, né? Da segunda chave. Então, bora lá, vamos continuar, que tá simplesmente incrível demais. E naquele mesmo momento, Bianca apareceu do lado de fora da segunda chave. Rita, que estava extremamente preocupada com Bianca, logo corre na direção dela e a abraça. E Bianca conforta, dizendo que estava bem. Otto fala que todos estavam preocupados, afinal não faziam ideia do que estava acontecendo. E além do mais, com alguns dados que ele havia conseguido, ele percebeu que provavelmente o tempo passava de forma diferente do lado de dentro. Então não tinha como saber quanto tempo Bianca já estava lá. Mas para eles, apenas 60 minutos haviam se passado. Bianca fica impressionada que apenas 60 minutos se passaram aqui. E explica que lá dentro ela passou esse tempo conhecendo um homem que se apresentou como pioneiro da antiga era. Otto pergunta se foi esse homem que entregou a ela essa nova armadura que ele nunca havia visto. E Bianca responde que sim, assim como também havia sido ele quem entregou isso e pediu para que ele entregasse até Otto. Quando Otto botou os olhos naquela folha, automaticamente ele entendeu o que era aquilo. E Su começa a sentir que Bianca já entregou a folha até Otto. Su não sabia se podia confiar em Otto, mas vendo como Bianca ouvia naquele mundo de memórias, ele tem certeza que essa foi a melhor ação a se fazer. Faltava pouco tempo até ele chegar até o espaço mais profundo do Mar Quanta, o lugar onde Kevin também estava agora dormindo. Tudo Otto é que lhe restava complicado, né, fazer mano? agora era Porque o que ele fechar os faz. olhos, e então poderia se encontrar com Tem seus hora que é de companheiros boa, mas novamente. tem hora que A ele só faz única cagada, coisa que né, ele o se Otto. arrepende Aí é é de não ter complicado de encontrado confiar uma no cara. resposta para aquela pergunta. Mas isso era algo que já não podia mais ser evitado. Já estava na hora. E assim a bolha que carregava o universo onde Su ficava começou a afundar e afundar até o mais profundo do Mar Quanta. Mas foi quando uma voz misteriosa começou a ecoar por aquele espaço escuro e profundo. O mundo é um lugar misterioso. Às vezes, quando se pensa estar mais distante de algo, é quando se mais está perto. Uma infinidade de possibilidades e fluxos em um grande olhar além das visões, uma existência além da compreensão humana. Aquilo era tudo e era nada. Eu te dou parabéns por encontrar esse lugar. Você buscou a resposta para a verdade universal que comanda o próprio Honkai. E atualmente eu estou com muito tédio. Então vamos aproveitar essa chance, humano. Vença essa partida e eu te darei a resposta que você tanto procura. A verdade do mundo falava. E assim, a resposta para que lugar era aquele e o resultado desse confronto continuaram um mistério. E até hoje esse mistério continua sem solução. Um tempo depois, Bianca e Rita foram até o jardim de Bianca, onde costumavam tomar chá, e lá elas discutiram um pouco mais sobre tudo o que havia acontecido. Rita ainda tinha algumas dúvidas sobre o que realmente Stu queria, e Bianca explica que na verdade tudo que ele realmente queria era conhecer Bianca, ver que tipo de pessoa ela era, e fazer com que ela aprendesse sobre tudo o que havia acontecido na antiga era. Rita então pergunta se ele já planejava entregar a ela a segunda chave divina desde o começo, e Bianca explica que sim. Toda atitude brava que ele possuía antes, querendo a confrontar, devia ser só o jeito dele, de fazer com que Bianca revelasse sua verdadeira personalidade e não a escondesse. E Rita diz que ele com certeza devia ser uma pessoa complicada. Bianca concorda, mas fala que um dia espera poder vê-lo de novo. E assim a jornada de Bianca acaba. Mas ao mesmo tempo que toda essa jornada acontecia do outro lado do mundo, na escola Santa Freia, Kiana passava por sua própria jornada. Após Kiana e as outras garotas entrarem na escola Santa Freia, Kiana acabou tirando notas ruins, o que fez com que Himeko decidisse treiná-la pessoalmente. A partir dali, ela passava o tempo ensinando Kiana sobre coisas que a mesma acabou não tendo tempo para estudar, além de levá-la em várias missões que fazia, para que ela ganhasse experiência também. Infelizmente, na última missão, por causa de um acidente, uma grande quantidade de energia Honkai acabou entrando em colapso e contaminando algumas pessoas que estavam em volta. Mesmo que Himeko possuísse estigmas,
a quantidade de energia foi o suficiente para contaminar um pouco seu corpo, o que fez com que ela entrasse em um estado de risco, e rapidamente ela foi levada até o hospital de Santa Freya. Mas Kiana, acreditando que isso havia sido culpa dela, afinal, Himeko havia a levado apenas para ajudá-la, acabou se sentindo culpada, e por isso se recusou sair da frente do seu quarto no hospital. Essa culpa e medo que Kiana sentia fazia com que às vezes, quando ela dormia, começasse a ter flashbacks ou lembranças confusas sobre memórias que a mesma tentou apagar. Mas na maioria das vezes, sempre que ela acordava, as memórias sumiam e ela ficava sem nem conseguir lembrar que havia sonhado com aquilo. Felizmente, alguns dias depois, Teresa acabou trazendo a notícia que Himeko havia melhorado e logo iria ter alta. Mas aquele sentimento ruim ainda não saiu da mente de Kiana. Teresa, entendendo os sentimentos da garota, fala que se ela se sente mal por aquilo, ela deveria se concentrar em treinar para ficar mais forte e evitar que algo assim aconteça novamente. Assim, ela não seria um peso em qualquer missão que fosse, e sim seria aquela que protegeria as pessoas ao seu redor de se machucar. Kiana então pede para Teresa treiná-la, e Teresa aceita. Teresa leva Kiana até uma sala especial para treinamento de valquírias. Aquela sala especial escaneava o cérebro das pessoas, identificando quem o usuário considerava forte e criava uma cópia digital daquele usuário, permitindo que o usuário enfrente seus maiores inimigos. Kiana fica animada com a chance e assim o treinamento dela começa. E em pouquíssimo tempo o resultado já era visível. Teresa percebia que Kiana era forte, mas não era alguém extremamente poderoso nem nada de tipo, mas em compensação ela evoluía extremamente rápido. No começo ela teve muita dificuldade de enfrentar o primeiro inimigo, mas depois de um tempo ela rapidamente começou a vencê-los cada vez mais rápido. Atualmente ela já estava no 7º e não parecia estar cansada, e aquilo deixa Teresa extremamente impressionada, afinal ela mesma não havia passado do 4º inimigo quando entrou naquela câmera, e assim ela pensa que Kiana estava carregando o legado de Cecília. Mas de repente o monitor acaba apresentando uma tela de erro, justamente quando o inimigo final iria aparecer. Teresa, olhando para o monitor, não acredita no que vê. Ela não consegue entender o porquê logo ele seria o inimigo mais temido da memória de Kiana. E é então quando ele finalmente aparece na frente de Kiana, dizendo que estava com saudades, afinal fazia bastante tempo que não via sua filha. Enquanto Kiana havia saído para treinar com Teresa, Bronya e Mei acabaram ficando no quarto apenas jogando, já que não tinham missões para fazer atualmente, quando de repente um homem misterioso bate à porta, dizendo ser um membro do conselho da Santa Freya. Mas rapidamente Bronya nota a mentira nas palavras do homem e tenta capturar Mei e fugir dali antes que mais alguém apareça. Criando um poder misterioso, ele faz com que Mei fique inconsciente e rapidamente planeja sua fuga. Mas Bronya, decidida a não deixar que isso aconteça, começa o confronto. Infelizmente para ela, o homem misterioso era mais poderoso do que ela imaginava e facilmente consegue derrotá-lo. Como Bronya notou que não seria forte o suficiente para vencê-lo, ela planejava ligar para Teresa antes que ele levasse Mei embora dali. Mas notando isso, o homem misterioso planeja finalizar Bronya antes que ela consiga fazer. Só que ao mesmo tempo, Fuhua, que estava dormindo no dormitório ao lado, escutando a confusão, aparece e golpeia o homem misterioso, mas que se protege do ataque invocando um campo de força invisível. Então você também não consegue quebrar esse campo de força? Por acaso Santa Freya só tem valquírias fracotes? Eu não sei quem é você, mas eu só vou te dar esse aviso. Largue a Mei agora e dê-o fora daqui, antes que eu perca minha paciência. O homem misterioso, irritado com a provocação de Fuhua, simplesmente destrói todo o dormitório, mas ainda assim, em vez de fugir, decidido a esmagar Fuhua, que acabou machucando seu orgulho, ele fica e começa a tentar mostrar a diferença de poderes que os dois possuíam. Fuhua pergunta quem era ele, afinal de contas, e por que ele estava fazendo aquilo. O homem fala para ela se surpreender, pois ele era ninguém mais, ninguém menos do que o grande e poderoso líder da anti-entropia, Welch, o primeiro Herrscher. Fuhua duvida muito daquilo, afinal ela não acredita que o primeiro Herrscher seja alguém tão fraco. Irritado com a provocação de Fuhua, novamente ele tenta atacá-la, mas a mesma aparece bem na frente dele e começa uma chuva de golpes. Fuhua fala que ela é especialista em golpes de ilusão, e por isso, se ele se distrair um pouco que seja, ela com certeza vai derrotar. Alguém que deixa a guarda aberta assim não pode ser um Herrscher, e isso enfurece ainda mais. Mas usando ainda mais de seu poder por causa de sua fúria, ele cria um campo gravitacional tão gigantesco que esmaga Fuhua no chão.
dizendo que ela iria pagar por ter falado aquelas palavras, e dizendo que vai mostrar um pouco do poder do primeiro Hesher, o poder da gravidade. Ele aumenta mais e mais o campo gravitacional tentando esmagar Fuhua, mas no mesmo instante uma chuva de raios aparece, impedindo que ele continuasse com aquilo. E assim a personalidade Hesher de Mei desperta. Sua idiota, não era necessário que perdesse tanto sangue protegendo essa minha hospedeira, mas como me fez esse favor, vou retribuir pintando esse lugar com o sangue desse verme imundo. Você está falando comigo, pirralha? Quem diria, parece que o verme sabe falar. Então a bomba que havia sido colocada perto do coração de Mei começa a soltar um alarme, dizendo que a contagem regressiva de 5 minutos havia sido iniciada. Que idiotice, mas não importa. 5 minutos vão ser o bastante para eu esmagar esse verme maldito. E assim uma chuva de trovões começa. Super B10. Já chegou a Mei Hesher. Aí é da hora. De volta onde estava acontecendo o treinamento de Kiana, finalmente é revelado o que realmente estava acontecendo na cabeça de Kiana. Por que ela estava tendo aqueles pesadelos? E por que seu pai apareceu como seu grande inimigo? Era verdade que os sentimentos que ela acabou adquirindo após a missão com Himeko foi a gota d'água para que aquilo estourasse. Mas tudo começou no momento em que Kiana decidiu salvar Mei, quando descobriu que ela era um Hesher. Desde aquele momento, Kiana veio acumulando um sentimento estranho de medo, porque sentia que talvez estivesse traindo seu pai. Afinal, o juramento dos Caslanas era de proteger os humanos, mas lá estava ela, se esforçando e se esforçando para proteger Mei. Ela sabia que isso era o que ela queria. Ela não iria mudar de ideia, mas tinha medo do que seu pai iria pensar. A vergonha, a culpa e o medo que tinha de seu pai foram que geraram todos aqueles pesadelos. No entanto, ao confrontar as memórias que tinha de seu pai, dentro daquela câmara de treinamento, Kiana conseguiu entender um pouco mais sobre o real sentimento que seu pai sentia na época em que eles viviam juntos. E também lembrou do juramento que havia feito com ele. A promessa que eles fizeram nunca foi de seguir o juramento dos Caslanas, e sim o juramento que os dois criaram juntos, de sempre proteger quem era importante para eles, de quem eles amavam. E finalmente, graças à luta que teve com ele, ela conseguiu entender que ele nunca iria dizer que o que ela está fazendo é errado, que ele continuaria a amando independente do que ela fizesse. E assim, com Kiana se aceitando, a sala de treinamento desliga, o holograma de seu pai desaparece, e o medo que cercava o coração de Kiana também. Mas naquele mesmo instante, os alertas são acionados. Um sinal foi emitido pela bomba no coração de Mei, falando que ela havia começado a se transformar em um Hesher novamente. Vendo que algo perigoso estava acontecendo, Teresa fala para Kiana ir atrás de Mei, e Kiana pergunta o que Teresa vai fazer. Ela diz que vai investigar outra área que também soltou um certo alarme. Ela acredita que se isso for uma invasão, o dormitório não é o único lugar que está sendo invadido. Assim as duas se separam, e Kiana vai a toda velocidade ao encontro de Mei. Enquanto isso estava acontecendo no subsolo, Einstein e Cocolha estavam indo até a parte mais profunda da Santa Freia, uma parte secreta que apenas Otto conhecia. O plano era fazer com que aquele suposto líder fosse sequestrar Mei, enquanto eles na verdade iam até aquela parte para roubar os planos de Otto, ou pelo menos era nisso que Cocolha acreditava. Enquanto Einstein hackeava a base e preparava-se para abrir os portões daquele laboratório secreto, Teresa, que havia pegado um desvio, consegue chegar lá antes que ela abra os portões. Mas Cocolha já estava preparada e havia trazido 3 titãs com ela. Titãs de ferro, a especialidade da anti-entropia. Mas acham mesmo que isso vai conseguir me impedir? Mas Cocolha revela que na verdade aquilo pouco importava. Para ela, qualquer resultado seria favorável. Se Teresa tivesse ido atrás de Mei, eles conseguiriam os dados de Otto. Se Teresa tivesse vindo atrás deles, ela ainda teria a chance de distraí-la tempo suficiente para que Einstein pegue os dados. E caso isso ainda não fosse possível, o suposto líder se encarregaria de raptar Mei. E então Teresa anuncia que para o azar dela, nenhum dos planos dela irão ser concluídos. E assim que o confronto de Teresa contra Concolha começa, mas dura pouco tempo, pois para Teresa vencer os titãs que estavam acompanhando Cocolha foi algo extremamente simples. No entanto, ainda conseguiu dar tempo suficiente para que Einstein consiga abrir os portões, mas após abrir, ela revela que nunca esteve realmente de acordo com os planos de Cocolha. Ela acaba deixando Cocolha inconsciente e começa a carregar ela, e revela que na verdade
Ela só veio até aquele lugar porque havia algo que ela queria revelar para Teresa, algo que Otto estava escondendo até mesmo dela. Teresa começa dizendo que se for sobre os experimentos que ele estava fazendo com o DNA do segundo Hasher, ela já sabia. Ele já havia dito que havia começado esses experimentos para identificar os poderes dele. Mas então que Einstein fala para ela analisar com cuidado aqueles tubos, olhar a feição deles e checar se realmente ela não consegue identificar o rosto de alguém naqueles clones. Einstein fala que tem uma proposta para Teresa, uma proposta que vai garantir que o futuro das pessoas que eles amam seja garantido, mas seja qual for o acordo, isso não nos é revelado. Mudando o campo de visão, voltando para o confronto que estava acontecendo entre May e o suposto líder, a batalha durou exatamente 4 minutos. Olha Só foi isso, necessário cara. 4 minutos para que Pisando May conseguisse destruir completamente aquele Nossa, suposto primeiro da hora. Hasher. E ela logo fala que ele não poderia ser o verdadeiro Hasher. A energia Honkai dele era até que realmente alta, mas ainda estava muito longe de sair da taxa normal para um humano. Ao escutar aquilo, ele fica extremamente confuso, sem saber o que realmente é então. E quando parecia que a consciência da Hasher do Trovão iria falar para ele a verdade, ela começa a sentir fortes dores no peito, pois embora a bomba ainda não tivesse explodido, ela começou a absorver a energia Honkai. A bomba em seu coração parecia ser do tipo que iria absorver a energia e então explodir. E isso deu a oportunidade perfeita para que o suposto líder pudesse a atacar. Afinal, agora ele poderia vencer. Mas antes que ele tivesse essa chance, Kiana aparece e protege May, dizendo que sentia muito por ter se atrasado, mas agora podia dormir, que ela tomava de conta do resto, vendo ela a carregar nos braços e a protegendo, mesmo sem necessidade. A consciência Hasher se lembra da última vez que a viu e decide deixar ela tomar de conta do resto. Mas antes, como ela já não iria mais precisar aparecer por um tempo, ela acaba dando a energia Honkai que tinha de sobra para Kiana e fala para ela acabar com aquele idiota, assim voltando a ficar dormente e desativando a contagem regressiva da bomba. E é então que o traje de batalha de Kiana, após absorver a energia de May, muda de forma e se transforma em outro. E agora, com seus poderes completos, facilmente vence aquele suposto líder. E depois é mostrado que Teresa assistiu à batalha final pelo monitor. E analisando aquilo, ela percebeu algo. O traje que Kiana estava utilizando, o White Comet, havia sido feito sob medida por Otto. E pelo que ela conseguiu ver, aquele traje era capaz de absorver até mesmo a energia de um Hasher e permitir que o usuário use. Quando ela percebeu isso e lembrou do que Einstein havia falado, ela percebeu que sempre esteve na cara dela e ela nunca quis enxergar. E assim Teresa fecha o braço com raiva, mas ainda assim não mostra sua afeição. Depois é mostrado o que aconteceu com Walter, o suposto líder da anti-entropia. O mesmo havia conseguido fugir com vida no final, e foi se rastejando o máximo que podia para o meio da mata, tentando fugir. Até que, por acidente, acabou trombando com um dos professores do Colégio Santa Freia. Ele o ameaça, dizendo que não podia deixar que ele avisasse que estava vivo. Mas é quando, de repente, alguém aparece por trás dele, perguntando se precisava de ajuda. Walter, o suposto líder, fala que ainda bem que ela apareceu. Ele precisava de ajuda para voltar para casa. Mas o professor, que estava caído na frente dele, fala que não era com ele que ela estava falando, e completa dizendo que era óbvio que não precisava. Assim, Welt, tocando no ombro do suposto líder, o desintegra completamente, fazendo com que ele seja engolido por um buraco negro. Mais e mais eu me surpreendo com esses clones que Kokoli anda fazendo. Einstein fala que suspeita daquela mulher. Ela não acha que ela seja de confiança, mas Welt diz que ainda não podem se livrar dela, não até que ela alcance aquele objetivo que eles também desejam, mas fala para ela ficar de olho. Afinal, embora eles precisem dela, se ela resolver traí-los, ele não planeja dar uma segunda chance. Assim, os dois se despedem, e Einstein fala para Welt continuar cuidando de seu corpo, e Welt fala para ela mandar lembranças para a Tesla no lugar dele. E assim um tempo se passa, e toda a confusão gerada pela invasão da anti-entropia acaba. Finalmente, Himeko também é liberada do hospital, e todas acabam agora dormindo no mesmo dormitório, já que o anterior havia sido destruído. Inclusive Furua, que começou a dormir com elas também. Elas fazem uma festa de comemoração para a reabilitação de Himeko, e juntas todas comemoram felizes, sem saber o que ainda estava por vir. E com isso, temos um time skip de 2 anos.
Vai voltar a ação de novo? Olha o jogo aí, ó. No caso, agora vai ser o início do jogo? É isso a história? É a partir do início do jogo? Pelo menos aí é o início do jogo, né? Finalmente, após 2 anos de treino, o grupo de Kiane e as outras continua na ativa. Uma aeronave misteriosa chamada de Selene começou a cair sobre a cidade de Soukai, e para impedir a queda, o grupo de Kiana foi enviada com supervisão de Himeko. E assim começa a história do jogo de Honkai Impact também. Pô, demorou 8 vídeos só. Se alguém tá se perguntando, sim, eu vou continuar a resumir a história a partir daqui também. Claro que esse início do jogo eu vou fazer de uma forma bem mais resumida, principalmente porque já tem canal que fez o resumo do iniciozinho, já tem legendado em português. E para que eu não só fique repassando o que muita gente já sabe, eu vou resumir bem mais a história, deixando só realmente o importante, e vou também colocar no vídeo algumas conexões algumas partes do jogo que acabam conectando com momentos passados, mas que muita gente não sabia, porque muita gente não sabia sobre o passado. Uma delas, por exemplo, é que o nome da nave que está caindo agora em Soukai, no capítulo 1, é Selene. E Selene também é o nome da arma que a Dra. Mei criou e utilizou na Resher do Fim para selar seus poderes. Assim como também é o nome da arma que o Welt utilizou para reduzir um pouco do poder da própria Sirin. Além disso, eu também queria perguntar para vocês, o que vocês acham daquele final disso? Claramente, naquele final ele foi convidado pela própria vontade Honkai para jogar com ele. Se pá, o cara deve estar jogando até hoje. Mas quem costuma olhar a comunidade do canal já deve estar ligado quem é a vontade de Honkai, então eu tô louco para saber como isso tudo vai se conectar. Além disso, a contagem regressiva para a Resher da humanidade já começou, afinal ela vai chegar dia 15. Me digam aí como é que vocês estão no farm. Mas por hoje isso era tudo que eu queria trazer, espero que tenha curtido, desculpa a demora, então vamos ficando por aqui. É, cara, realmente sensacional. Demorou bastante, mas chegou aí o início do jogo. Então acho que a partir de agora a gente já vai pegar bastante coisa, né? Pra quem já jogou o jogo já sabe, né? O que vai acontecer. Então eu joguei bem pouco jogo, então eu não vou ficar tão surpreso com algumas coisas. E eu tô gostando bastante, cara. A segunda parte que foi bem focado na história da Kiana e das meninas, né? Ali. E ver a evolução da Kiana também tá incrível, né, cara? Porque ela é com certeza vai ficar bem poderosa, né? Não é à toa sendo a protagonista do jogo. Ainda mais tem as transformações dela, então a partir de agora vai ficar mais hypada ainda pros personagens que vão aparecendo e essa transformação que vão adquirindo, cara. Mas tô gostando bastante, cara. Honkai Impact é um jogo sensacional e tem uma história simplesmente incrível demais, não tem como. E, cara, a Mei destruindo o cara lá foi sensacional. Não tem como, né? A Mei Resher lá é poderosa demais. E ela, tipo, o orgulho dela é superior ainda que o do cara. E foi da hora, né? Só, tipo, as outras meninas ainda fazendo orgulho do cara lá. Não foi sensacional, cara. Eu gostei bastante. O cara ficando cada vez mais bravo. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo e uma música interagindo, beleza? Vou indo nessa. Falou, até a próxima. Fui!